Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu estou trazendo o comparativo entre dois smartphones dobráveis e de dois fabricantes diferentes, Razr 40 versus Galaxy Z Flip 4. Qual dos dois é a melhor escolha? O Razr 40 chegou aqui com a proposta de democratizar o uso de smartphones dobráveis, já que ele traz um hardware um pouco mais simplificado e a ideia também é baratear seu custo e trazer um preço mais atraente. Na prática não foi bem isso que aconteceu, até no momento que eu estou gravando esse vídeo o aparelho está custando acima dos R$4.000. Por outro lado, o Galaxy Flip 4 não chegou com essa proposta, é um smartphone premium, voltado ao mercado premium, mas atualmente ele está com um preço bastante interessante, podendo ser encontrado até na faixa dos R$3.300. Afinal de contas, qual deles acaba sendo a melhor escolha? Vamos mostrar todos os detalhes aqui desses dois aparelhos e ajudar você que está indeciso a escolher o melhor smartphone dobrável com um preço mais em conta. Mas antes, vou só pedir para você deixar aquele like que ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque aqui tem vídeos diários de tecnologia. Fica a dica aí para vocês. Se inscreva e torne-se Big Geek você também. Bom, tá aqui dois smartphones dobráveis que se transformam em aparelhos bastante compactos, fácil de poder transportar. Isso que eu gosto bastante nesse formato flip, são smartphones que você consegue transportar facilmente de um lugar para o outro, consegue levar facilmente no bolso e quando você precisa tem aqui uma telona de pelo menos 6,7 polegadas. Eu disse pelo menos porque o Razr 40 traz quase 7 polegadas de tela, são 6,9 polegadas. E temos aqui dois displays dobráveis com uma qualidade excelente, os dois mandam muito bem, tanto na resolução quanto na qualidade da tela. Evidentemente temos aqui o vinco nos dois aparelhos, só que ele é mais evidente no Galaxy Z Flip 4, não sei se é pelo tempo de uso também, mas aparentemente a Motorola conseguiu deixar um pouco mais discreto o vinco aqui na tela, ó. Aqui com o display apagado fica um pouco mais fácil de ver. Então ele acaba sendo um pouquinho mais discreto aqui no Razr 40, isso acontece também no Razr 40 Ultra, e fica um pouquinho mais evidente aqui no Z Flip 4 e até mesmo no seu sucessor, o Z Flip 5. Porém, o vinco nos dois aparelhos não vai incomodar, você se acostuma facilmente e é muito rápido para a gente esquecer da presença dele, realmente é algo que acaba não atrapalhando aqui a experiência de uso. Os dois aparelhos trazem um display com a mesma resolução, 2640 por 1080 pixels, e são displays bastante semelhantes, acredito que até a fabricação aqui da tela do Razr 40 seja da própria Samsung, já que ele também utiliza Ultra Thin Glass, então tem a mesma pegada aqui da tela do Galaxy Z Flip 4, porém não é exatamente a mesma tela. Enquanto que no Z Flip 4 temos aqui 6,7 polegadas, temos uma tela ainda maior no Razr 40, são 6,9 polegadas. Ambos trazem suporte ao HDR10 Plus, porém o Razr 40 vem com uma taxa de atualização maior de 144 Hz contra 120 aqui do Z Flip 4. Porém o Z Flip 4 leva vantagem no brilho, que alcança até 1200 nits contra 1000 nits aqui do Razr 40. Na prática os dois vão trazer aí uma experiência de uso muito boa, uma interface bastante fluida, porque só da tela trazer a taxa de atualização acima dos 60 Hz, você já consegue garantir uma interface mais suave durante a rolagem das páginas, troca de aplicativos, e trazer um brilho de 1000 nits também é muito bom aqui no Razr 40, ele tem uma tela com brilho muito bom. Eu fiz a medição com luxímetro e no caso do Razr 40, ele conseguiu chegar até 670 lux, um brilho muito bom. Porém o Z Flip 4 foi além, ele traz aqui o modo típico, o modo normal, que vai alcançar até 705 lux, então um pouquinho acima aí do Razr 40, e nesse modo ele conseguiu bater incríveis 1148 lux, então a tela realmente fica extremamente brilhante com brilho máximo. Mas enfim, aqui temos duas telas excelentes, e até na pegada, até a moldura que fica em volta da tela, a câmera frontal que fica em um furo na tela também, até mesmo as bordas, tudo aqui é bastante parecido nos dois aparelhos, a parte central onde fica a dobradiça também é bastante semelhante. Então temos aqui dois displays excelentes. Bom, a tela é parecida, mas visualmente aí eles já são bastante diferentes e até mesmo o mecanismo de dobra é bastante diferente. Isso porque enquanto que no Razr 40 a gente fica com um aparelho totalmente rente quando está fechado, o Z Flip 4 fica aqui com uma espessura assimétrica. Na parte externa ele é mais fino, enquanto que na parte interna, onde fica a dobradiça, ele acaba sendo mais espesso. Isso até mudou com o Galaxy Flip 5. Mesmo trazendo uma bateria maior, o Razr 40 traz 15,8 mm quando está fechado, contra 17,1 do Z Flip 4. Então, mesmo com uma bateria menor, o Z Flip 4 acaba sendo mais espesso quando está fechado. Mas aberto a coisa muda. O Razr 40 traz 7,4 mm contra 6,9 do Z Flip 4.
E é visível, até na pegada a gente percebe que o Galaxy Z Flip 4 é um smartphone mais fino. E aqui mostrando a bandeja dos dois aparelhos, o Razr 40 traz 2 slots para chips, ele não vem com entrada para cartão de memória, enquanto que o Z Flip 4 traz apenas um slot para um chip físico. Ele até suporta o segundo chip, porém no formato eSIM. Então é possível utilizar 2 chips físicos no Razr 40, enquanto que no Z Flip 4 você só pode utilizar um chip físico e o segundo chip tem que ser no formato eSIM. Ambos os aparelhos trazem os sensores digitais na lateral, que é uma posição que eu gosto bastante. O legal é que você pode usá-lo mesmo com o aparelho fechado. Não que isso vai fazer diferença nesses dois smartphones, já que a sua tela externa acaba sendo bastante simples. Então não faz diferença você desbloquear o aparelho com ele fechado. No Razr 40 Ultra e no Z Flip 5, aí sim esse recurso acaba sendo mais útil. E os dois aparelhos são muito bonitos, trazem um acabamento mais premium, até mesmo o Razr 40, que tem uma pegada de ser um smartphone um pouco mais simples, mais voltado aí para o mercado intermediário, mas os dois aqui trazem as bordas feitas em alumínio, enquanto que a tampa traseira e a parte frontal do Z Flip 4 é feita em vidro, com um acabamento fosco, que eu acho bem legal, porque evita marcas de dedos, arranhões, dificulta mais também os arranhões aqui na parte do vidro, então acho ele bastante resistente. No caso do Razr 40 temos o Vegan Leather, que tem uma pegada mais próxima ao couro, tem um toque mais suave, mais macio, inclusive a pegada dele é muito boa. Ele fica bastante firme na mão, é difícil escorregar. O Z Flip 4 acaba sendo muito fácil de escorregar por causa do vidro. Aqui no Razr 40 a gente tem uma pegada melhor. Porém, visualmente falando, o Z Flip 4 passa a sensação de ser um smartphone mais premium, até por causa do seu acabamento em vidro, as bordas em metal têm a pintura cromada, então ele acaba passando o ar de ser um smartphone mais sofisticado do que o Razr 40. Na prática, ele acaba sendo o mesmo, já que o Razr 40 traz uma proposta de ser um smartphone mais simples, mas não tão simples assim, conforme vocês irão ver aqui durante esse vídeo. Bom, então vamos aqui testar os sensores digitais dos dois aparelhos, começando pelo Razr 40, que é muito rápido e também bastante preciso. É muito bom aqui o sensor dele, dificilmente ele vai errar a leitura, tá aqui, e a velocidade é excelente. E aqui o Z Flip 4, fazendo desbloqueio. O Z Flip 4 você tem que esperar um segundinho antes de tentar de novo, senão ele não vai desbloquear. Ele também é muito bom, preciso, mas a minha percepção é que ele é um pouquinho mais lento em relação ao Razr 40. Aí vocês viram que eu tenho que esperar, porque se eu bloquear e já tentar desbloquear, ele não funciona. E aqui mostrando o áudio para vocês, ambos trazem som estéreo, com suporte ao Dolby Atmos, começando pelo Razr 40. O volume é muito bom, a qualidade é boa. O som é bastante cristalino, tem graves bons, muito boa a qualidade aqui. A Motorola tem caprichado nos seus aparelhos. E aqui o Z Flip 4. O som também tem uma qualidade muito boa, também estéreo. Aqui a impressão que eu tenho é que ele está um pouquinho mais baixo. Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? Mas a qualidade é muito boa. boa. Aqui pro Brasil para brigar aqui sério ele tá até mesmo distorcendo um pelo pouquinho no mercado volume de máximo. smartphones, trazendo aí bons lançamentos e com preços também. Os dois trazem uma qualidade muito boa, mas achei o áudio do Razr 40 um pouquinho melhor. Esse carinha aqui. E aqui mostrando o display dos dois rodando os vídeos, o Razr 40 em cima e o Z Flip 4 embaixo. Ambos trazem uma tela com uma qualidade excelente, resolução Full HD+, suporte ao HDR10+, as bordas aqui também são bastante finas. A tela do Razr 40 é um pouquinho maior, 6,9 contra 6,7 polegadas, mas os dois conseguem trazer uma qualidade de imagem excelente. Taxa de atualização é superior no Razr 40, enquanto que o brilho é maior no Z Flip 4. Os dois aparelhos também trazem uma tela externa AMOLED bastante simples, com alguns recursos básicos. Por ela você consegue, por exemplo, fazer selfies, tanto em fotos quanto em vídeos, está aqui habilitando o modo de selfie dos dois aparelhos. E a gente sempre criticou um pouquinho o Z Flip 4 porque ele traz uma tela AMOLED bem pequenininha, de 1,9 polegadas. Acontece que ela ainda é menor no Razr 40, traz apenas 1,5 polegadas. Os dois trazem aqui recursos semelhantes, permitem você ver a hora, a data, acessar widgets de previsão do tempo, timer, gravador de voz, dá para você controlar o player de música também e também ver as notificações. Então elas são bastante simples. O recurso mais avançado fica mesmo para você utilizar as câmeras traseiras no modo selfie, tanto para fotos quanto para vídeos, e dá para você utilizar a câmera principal e também a ultra wide, acaba sendo o recurso mais avançado, mas eles são bastante simples. A tela do Z Flip 4 acaba sendo mais agradável e trazendo mais informações quando comparado com
a tela do Razr 40. O Razr 40, por trazer um vidro aqui uniforme, dá até a ideia de que o seu display, a sua tela externa, acaba sendo maior do que realmente é. Mas aqui olhando com atenção, nós temos a tela desse lado e as duas câmeras aqui desse outro lado. Então só parte desse vidro aqui é ocupado pela tela, que tem 1,5 polegadas contra 1,9 do Z Flip 4. Em relação à interface, os dois aparelhos já estão com Android 13, o Z Flip 4 foi lançado com Android 12 e vai receber 4 atualizações, vai até o Android 16. O Razr 40 foi lançado com Android 13 e infelizmente até hoje eu não sei exatamente quantas atualizações o aparelho deve receber. Acredito que pelo menos 2 ele deve receber, então pelo menos o Android 14 e o Android 15 acredito que o Razr 40 deva receber. Se receber 3 atualizações, aí ele vai também até o Android 16, assim como o Z Flip 4. Mas acho difícil a Motorola trazer 4 atualizações aqui para o Razr 40. O normal é eles oferecerem 1, 2 ou no máximo 3 para os seus smartphones mais premium. Então é possível que mesmo com o Z Flip 4 tendo sido lançado há mais tempo, acabe recebendo mais atualizações de Android do que o Razr 40. E a gente sabe que a política de atualizações da Samsung é muito boa, eles costumam trazer as atualizações rapidamente, enquanto que no caso da Motorola, além de serem poucas atualizações, elas costumam demorar bastante para chegar. A interface é bastante rápida, bastante fluida nos dois, apesar do desempenho ser superior no Z Flip 4, não só em processamento, mas também em memória RAM e armazenamento, eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Apesar disso, o Razr 40 consegue se sair muito bem durante o uso também, ele consegue ter uma interface bastante ágil, o Snapdragon 7 Gen 1 consegue entregar uma ótima performance, temos aqui também 8 GB de memória RAM, então o sistema acaba sendo bastante fluido nos dois aparelhos. Cada um traz uma interface bastante diferente, enquanto que a Motorola optou pelo Android padrão, com vários recursos especiais que eles adicionaram aqui no aparelho, a Samsung oferece a One UI, que traz muitas personalizações. Eu particularmente acho a One UI uma interface mais bonita e com mais recursos. Pela One UI você consegue ter aplicativos em tela dividida, apps em tela flutuante, dá para você clonar aplicativos, usar o tema escuro, temos o painel Edge, que é uma barra lateral que te dá acesso a várias funções como previsão de tempo, aplicativos em tela dividida. A Motorola, apesar de trazer menos personalizações, também conta com seus truques. Ele traz os gestos para você abrir a câmera do aparelho, ligar a lanterna também, dá para você tirar um screenshot colocando os 3 dedos na tela, e ele também suporta os aplicativos em janela flutuante, inclusive você pode abrir pela barra lateral, que é mais simples do que o painel Edge do Z Flip 4, mas também é bastante funcional. Por aqui você tem acesso aos aplicativos e eles serão abertos no formato janela flutuante. Porém, só é possível utilizar um aplicativo em janela flutuante por vez, enquanto que no Z Flip 4 você pode ter vários aplicativos ao mesmo tempo em janela flutuante. Inclusive, falando de recursos, temos aqui o Red 4, que permite você espelhar a tela do smartphone diretamente na TV, criando uma interface de desktop. O Z Flip 4, por algum motivo inexplicável, não traz esse recurso. Ele até permite você espelhar a tela numa TV, num monitor, via conexão sem fio, mas não traz o modo DeX, que é a interface de desktop da Samsung, que está presente em vários aparelhos tops e não está aqui no Z Flip 4. Essa é uma vantagem para o Razr 40 Ultra, que traz o seu modo desktop através do recurso Red 4, que agora está se chamando Moto Connect. Isso é muito estranho porque o Z Flip 4 é muito superior em desempenho, trazendo um chipset top da geração passada, enquanto que temos um chipset intermediário aqui avançado, bastante interessante, mas que é inferior ao chipset do Z Flip 4. Razr 40 vem equipado com o chipset Snapdragon 7 Gen 1, que traz uma combinação de núcleos A710 e A510 rodando até 2.4 GHz, e GPU Adreno 644. O aparelho também traz 8 GB de memória RAM no padrão LPDDR4X e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 2.1. Já o Galaxy Z Flip 4 vem equipado com o chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, então um chipset bem mais poderoso. Esse chipset traz combinação de núcleos Cortex X2, A710 e A510 rodando até 3.19 GHz, e a GPU é Adreno 730. O aparelho traz 8 GB de memória RAM mais rápidos no padrão LPDDR5 e vem com pelo menos 128 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Então o Galaxy Z Flip 4, além de trazer um chipset mais poderoso, ainda vem com memória RAM e armazenamento mais rápidos em relação ao Razr 40. Isso acaba refletindo no seu desempenho, que é bastante superior. Não que isso seja um problema para o Razr 40, porque ele teve aqui um desempenho bastante interessante, muito bom, foi rápido para abrir os aplicativos, traz uma interface bastante rápida e fluida, o desempenho nos jogos foi muito bom, porém o Z Flip 4 acaba indo além. E para vocês verem isso na prática, aqui com benchmark Antutu, enquanto que o Razr 40 fez pouco mais de 667 mil pontos, o
Z Flip 4 passou de 1 milhão, fez mais de 1 milhão e 57 mil pontos, e a diferença está em todos os quesitos, ó, CPU, GPU, UX, que é a interface, memória, tudo é mais rápido aqui no Z Flip 4, mas em compensação ele também consome mais bateria aqui durante os testes, foram 6% contra 5% do Razr 40. Esperava honestamente até que a diferença fosse maior, mas aqui não tem jeito, estamos comparando o smartphone com hardware intermediário avançado, mais intermediário, contra um smartphone com hardware top. Não é o chipset mais atual, mas ainda assim é muito poderoso e é o mesmo chipset que está presente no Razr 40 Ultra. Então os dois aparelhos vão entregar um excelente desempenho, mas não há dúvidas de que o Z Flip 4 vai se sair melhor, principalmente em jogos, vai rodar os games com detalhes no máximo, com excelente fluidez. O desempenho é bom no Razr 40, então em desempenho, Galaxy Z Flip 4 com certeza é bastante superior. Já em bateria, a coisa se inverte, isso porque temos uma bateria bem maior no Razr 40 e um hardware que não consome tanta energia assim. Temos aqui uma bateria de 4.200 mAh no Razr 40 contra 3.700 mAh do Galaxy Z Flip 4, uma diferença de 500 mAh e é uma diferença considerável. Para vocês terem ideia, com o brilho da tela em 120 lux, durante uma hora de ligação, o Razr 40 gastou menos de 1% de bateria contra 5% do Z Flip 4. Assistir uma hora de vídeo no YouTube gastou 7% de bateria no Razr 40 contra 9% do Z Flip 4. Gravar um vídeo de 10 minutos em resolução Full HD gastou 4% no Razr 40 contra 3% no Z Flip 4. Aqui o Z Flip 4 foi até melhor, curiosamente. E navegar no GPS usando o aplicativo Google Maps gastou 6% no Razr 40 contra 8% do Z Flip 4. Olha, o Z Flip 4 até que se saiu melhor do que eu esperava nos testes de bateria, mas não há dúvidas de que a vantagem não só na eficiência energética quanto no tamanho da bateria acabou beneficiando aqui o Razr 40. Enquanto que o Razr 40 suporta carregadores de até 30 watts e na caixa vem um modelo de 33 watts, o Galaxy Z Flip 4 suporta carregadores de até 25 watts. Porém o carregamento sem fio é mais rápido no Z Flip 4, de 15 watts contra apenas 5 watts do Razr 40. Agora um dos pontos mais interessantes desse comparativo estão nas câmeras. O Razr 40 traz lentes com maiores resoluções, que na prática não significa que sejam melhores. E historicamente a Samsung costuma se sair melhor em fotos do que os smartphones da Motorola. Mas o Razr 40 fez bonito aqui, eu fiquei bastante surpreso com os resultados. Ele fez muito bonito em relação ao Z Flip 4. Razr 40 traz uma câmera principal de 64 megapixels com abertura de 1.7, vem com uma lente ultra-wide de 13 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 120 graus. E essa lente traz autofoco, permitindo utilizá-la tanto para fotos quanto para vídeos, o que permite utilizá-la para fotos e vídeos no formato ultra-wide e também no formato macro. E a câmera frontal tem 32 megapixels com abertura de 2.4. Galaxy Z Flip 4 traz lente principal e ultra-wide de 12 megapixels, a principal com abertura de 1.8 e a ultra-wide com abertura de 2.2. E a câmera frontal tem 10 megapixels com abertura de 2.4. Eu já estou deixando exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir, e a ideia é fazer até um outro vídeo um pouco mais detalhado para mostrar as diferenças entre os dois aparelhos. Mas olha, o Razr 40 até que fez bonito, se saiu bem, e por exemplo, em fotos à noite, utilizando a lente ultra-wide, eu achei que ele foi até melhor do que o Z Flip 4 na maioria das vezes. Os dois entregaram ótimas imagens, mas o Z Flip 4 se saiu um pouquinho melhor na lente ultra-wide, apesar dela ser mais fechada quando comparado com a lente ultra-wide do Z Flip 4, que acaba capturando mais elementos, ela é mais aberta. Agora a câmera principal dos dois se saiu muito bem para fotos e vídeos em todas as situações de luz. Os vídeos aí são filmados em 4K a 30 quadros por segundo. A câmera frontal também se saiu bem em situações de muita ou de pouca luz, traz aqui um ótimo HDR nos dois aparelhos. Olha, eu já estava esperando aqui um bom desempenho do Galaxy Flip 4, mas não esperava que o Razr 40 fosse sair tão bem quanto de fato saiu. Em vários pontos, ele até superou o Z Flip 4, como na questão da lente ultra-wide que eu falei para vocês. Algumas fotos com a câmera principal apresentaram mais cor nas imagens com pouca luz, então aqui eu tive uma bela surpresa com o Razr 40. Em questão de recursos, aí não tem jeito, o Z Flip 4 acaba sendo superior. Por exemplo, o Z Flip 4 filma em 4K 60 quadros com a câmera frontal e traseira, enquanto que no Razr 40 as gravações são limitadas aqui em 4K 30 quadros para todas as lentes. Quando está gravando em 4K 30 quadros, no Z Flip 4 você pode alternar entre as câmeras, frontal, traseira, ultra-wide, enquanto que no Razr 40 ele fica fixado em uma única lente. Então em qualidade de imagem, o Razr 40 foi tão bom e às vezes até melhor do que o Z Flip 4. Agora em recursos de câmeras, aí o Z Flip 4 foi superior. Por serem smartphones dobráveis, os dois aparelhos trazem alguns recursos aqui para poder utilizar a tela dobrável, como por exemplo aqui a interface de câmera. Quando você dobra a tela dos aparelhos, fica aqui a parte de visualização na área superior, enquanto que na área inferior ficam aqui os controles da interface. Então os dois trazem esse modo aqui
otimizado para você utilizar o aparelho com a tela dobrável. Então dá para você posicioná-lo em cima da mesa, e é bem curioso porque a interface do smartphone da Motorola está bem parecido com o da Samsung. No caso do Z Flip 4 ele traz uns recursos a mais, como por exemplo aqui a opção de utilizar como touchpad, né? Quando você está navegando com o aparelho dobrado em alguns aplicativos, como o app de galeria, você pode usar a parte inferior aqui como touchpad. Mas olha, são recursos que não são tão úteis para utilizar no dia a dia. Eu acho que o principal aqui é mesmo a questão de você poder usar essa interface aqui com a tela dobrada, né, interface de câmera, aí ajuda bastante. Inclusive, ó, no Razr 40, quando você está olhando aqui, quando ele detecta que você está olhando, ele vai colocar essa imagem de sorriso aqui para forçar você a olhar nessa região. Tem esse recurso que é legal, mas não dá para você se visualizar. Agora, o Z Flip 4, ele permite você se visualizar aqui quando você está utilizando a câmera principal, né? Dá para você habilitar essa função. O Razr 40 Ultra traz esse recurso, mas infelizmente o Razr 40 tradicional não traz. E por fim, tem um recurso importante aqui que está presente no Z Flip 4 e não está presente no Razr 40, que vale a menção, que é a proteção contra a água. O Z Flip 4 traz proteção IPX8 contra a água, podendo ficar submerso até 1,5 m da água por 30 minutos, enquanto que o Razr 40 só traz proteção contra respingos. Então essa é outra vantagem aqui do Galaxy Z Flip 4. Bom, então vocês viram aqui que os dois aparelhos trazem até mais coisas em comum do que a gente espera, apesar de não serem concorrentes diretos à primeira vista. Mas o maior motivo para trazer esses dois aparelhos para esse comparativo é a questão do preço. Como eu falei no começo do vídeo, o Razr 40 veio com a missão de trazer um smartphone dobrável mais acessível ao mercado. Mas na prática isso não aconteceu, porque o aparelho foi lançado com um valor bastante salgado e até mesmo hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando acima dos R$4.000. Enquanto que o Z Flip 4, que não veio com essa proposta, hoje está muito barato. Na versão com 128 GB você consegue encontrá-lo por mais ou menos R$3.300, enquanto que a versão de 256 GB, que traz a mesma quantidade de armazenamento do Razr 40, você encontra por mais ou menos R$3.500. Então temos aqui dois smartphones dobráveis que são muito bons. O Razr 40 leva a vantagem na questão da bateria, esse é o grande destaque do aparelho. Em algumas situações as suas câmeras também se saíram melhor, mas o Z Flip 4 está custando mais barato, traz a proteção contra a água, que é um fator bastante importante, o smartphone dobrável que acaba sendo um pouquinho mais frágil em comparação com os smartphones tradicionais, e ainda traz a vantagem de oferecer um melhor desempenho. E qual desses dois aparelhos você levaria para casa? Razr 40 ou Galaxy Z Flip 4? Deixa aqui nos comentários para eu saber também qual é a sua opinião, e não esquece de deixar também o like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!